oitavos anos. Estamos aqui de volta no laboratório para gravar a última videoaula sobre tecidos. Vamos falar dos tecidos musculares. Ah, mas professor, o senhor já falou epitelial, conjuntivo, vai falar de muscular agora, e o tecido nervoso? Gente, o tecido nervoso, o material que nós temos aqui são lâminas, né, de cerebelo, de cérebro, de medula espinhal. São lâminas muito difíceis de serem visualizadas. E não dá para ver neurônios, que é a célula nervosa, separadamente. Então não tem finalidade eu ficar mostrando para vocês uma massa qualquer no microscópio que a gente não vai entender nada. Se a gente tivesse ainda um equipamento mais avançado tal, a gente até poderia entender alguma coisa. Então nós vamos ficar em 3 videoaulas, tá? Então, a epitelial, conjuntivos e musculares, tá? Tudo bem? Tecido nervoso, infelizmente, vai ficar só na parte teórica, tudo bem? Então, vamos começar a aula de tecidos musculares, tá? O primeiro tecido muscular que nós vamos ver é o tecido muscular estriado esquelético. Como o próprio nome diz, é o tecido muscular que está preso aos ossos, responsável pelo movimento do corpo, tá? Então, o tecido muscular estriado esquelético movimenta o esqueleto. E nós vamos ver na lâmina por que ele é chamado estriado. O segundo músculo, tecido muscular estriado cardíaco, forma a parede do coração. Tá? É responsável pelo batimento cardíaco, pelo batimento do coração que transporta o sangue para o corpo. E o terceiro tipo de músculo é o tecido muscular liso. O tecido muscular liso vai constituir os órgãos internos: esôfago, estômago, intestino, bexiga, etc. Ele é responsável, esse músculo, pela contração, movimentação dos órgãos. Os órgãos internos se movimentam? Sim, eles se contraem, né? Produzindo movimentos internos, que é o peristaltismo. A gente vai falar disso mais para frente. Tá ok? Então vamos ao primeiro tecido. Tecido muscular estriado esquelético. Só vou mudar a câmera do celular, que já está conectado ao microscópio, e vamos focalizar a primeira lâmina. Vamos lá, meu povo. Prontinho? Já tenho aqui focalizado a primeira lâmina. Essa lâmina é um corte de língua. Isso mesmo, a língua, ela é um órgão feito de muitos tecidos, tá? Tecido epitelial, conjuntivos e musculares. A língua, que tipo de tecido muscular ela é constituída? O tecido muscular estriado esquelético, igualzinho ao músculo que temos nos braços, nas pernas, no abdômen, no tórax, etc. Tá? Então aqui nós temos um corte de língua em 40 vezes. Professor, não dá nem para ver nada, né? Mas calma, eu vou aumentar agora. Então vou girar a lente de 100 vezes, focalizar direitinho no micrométrico. Então aí temos o corte de língua em aumento de 100 vezes. Já está dando para ver assim os feixes musculares, tá? Então aqui embaixo, eu vou dar um zoom no celular, na imagem. Já dá para ver os feixes musculares, tá? Ok? Vou voltar, normal, e vou colocar agora em 400 vezes. Vamos focalizar direitinho com o micrométrico. Bom, nós estamos vendo aí o tecido muscular estriado esquelético. Dá para perceber, gente? Olha aí com calma. Vou andar um pouquinho a lâmina aqui. Vocês conseguem ver que nós temos feixes de vários fiozinhos? Parece tudo novelinhos, né? Eu vou dar zoom no celular
para facilitar a observação. Olha aí, gente, dá para ver que esse músculo é feito de fios, um do ladinho do outro, formando feixes. Cada fiozinho desse é uma célula muscular, que nós chamamos de fibra muscular. Ah, por que ela é uma fibra muscular? Justamente porque ela tem o formato de fios longos. E qual é a propriedade dessa fibra muscular? Se contrair, aumentar e diminuir de tamanho quando ela recebe um estímulo nervoso. Ah, então quer dizer que é o cérebro, né, o sistema nervoso, que faz com que os músculos se contraiam. Exatamente. Entre o músculo e o sistema nervoso existem nervos que fazem as sinapses neuromuscular, ou seja, neurônio ligado a um músculo. Ele dá uma descarga elétrica e faz com que o músculo se contraia. Ele diminui de tamanho. Quando para esse estímulo, ele se distende e volta ao normal. Então, essa capacidade de se distender e se contrair é a propriedade de elasticidade que tem o músculo. É como se fosse um elástico, ele aumenta e diminui de tamanho. Desse jeito, ele puxa os ossos, fazendo com que eles se contraiam, se movimentem, né, na articulação. Tá ok? Então aí nós temos, dá para ver claramente esses fiozinhos, que são as fibras musculares, certo? E o conjunto dessas fibras formam os feixes musculares. E todos os feixes juntos formam o músculo. Professor, mas estamos vendo língua, né? A língua é feita de tecido muscular estriado esquelético, tá? Igualzinho o músculo do braço, da perna, etc. Vou tentar dar um zoom maior ainda. Vou aumentar mais. Vocês estão vendo, ó, mexendo no micrométrico. Vou dar uma andadinha. Ó, parece que esses músculos são todos quadradinhos, né? Cheio de xadrezinho. Transversalmente a essas células musculares, elas vão ser... olha aqui, dá para ver bem, ó. É difícil de ver, mas vocês olhem com calma, gente, ó. Vou ampliar um pouquinho mais, acho que nem dá. Vamos ver um lugarzinho que dá para ver legal. Olha aqui, gente. Parece que esse músculo é todo xadrezinho. Ele tem assim, ó, risquinhos transversais, assim, transparentes. O que é isso que é tão difícil de ver, professor? São as estrias de proteínas. Essas estrias transversais de proteína vai dar ao músculo a capacidade de contração forte e rápida. Então, o músculo esquelético, ele tem que se contrair com força, com rapidez, para que o movimento do nosso corpo seja eficiente. Tá? Tudo bem? E a segunda característica do tecido estriado esquelético, ele é voluntário. O que é voluntário? Ele se contrai de acordo com a nossa vontade. Somos nós que comandamos a contração desses músculos através do sistema nervoso. Eu quero movimentar meu dedo, eu mexo, tá? Então eu vou mandar um estímulo nervoso até os nervos e ele vai fazer os músculos que eu quero movimentar receber estímulos, tá? Esses estímulos são coordenados pelo sistema nervoso, que nós mesmos comandamos, tá? Então o músculo, o tecido muscular estriado esquelético, eles têm estrias de proteínas transversais e são voluntários, se contraem de acordo com a nossa vontade. Tá ok? Gente, deu para entender mais ou menos, deu para ver direitinho, né? Então aí temos, ó, continuamos em 400 vezes,
tá? Olha lá, os fiozinhos são os músculos, tá ok? Vamos voltar agora em 40 vezes e vamos colocar uma outra lâmina, que agora é tecido muscular estriado cardíaco. Vamos lá. Prontinho, já coloquei a lâmina de corte de coração. Então aqui vamos colocar em 40 vezes. Então aí eu tenho uma lâmina de um corte de coração focalizado em 40 vezes. O que nós conseguimos ver aí? Um monte de feixes musculares. Tá? Que tecido é esse? O tecido muscular estriado cardíaco. Vou passar agora com a lente de 100 vezes. Vamos focalizar. Já consigo ver as fibras musculares mais evidentes. Olha aí, você consegue ver fiozinhos, que são as fibras musculares, todas juntas, formando feixes musculares. E agora vamos passar para 400 vezes. Aí temos os feixes musculares ampliados em 400 vezes. Aqui, olha que bonitinhos. Vamos dar um zoom agora na lente do celular, na imagem, para vocês verem que esse músculo cardíaco também é estriado. Olha lá, dá para ver o xadrezinho transparente. Ah, então o tecido muscular estriado cardíaco também tem contração forte e rápida, porque ele tem estrias. Exatamente. Essas estrias transversais de proteína faz com que o músculo cardíaco, que o coração, se contraia de forma rápida e forte. Gente, esse é o músculo que mais trabalha no nosso corpo. O coração, ele começa a bater desde quando nós somos feto, dentro da barriga da mãe, já tem um coraçãozinho batendo. E ele só vai parar quando a gente morrer, tá? Essas bolinhas escuras, gente, são os núcleos das células, tá? Então dá para perceber facilmente, ó, que esses músculos são estriados. Ah, professor, mas o tecido esquelético nós controlamos. E o coração, nós controlamos? Não, o coração é controlado pelo sistema nervoso, independente da nossa vontade. Então o coração bate sozinho, é o corpo que comanda. Eu não interfiro na contração do coração. Então ele é um músculo involuntário. Isso é importante, tá? Tecido muscular estriado cardíaco, involuntário. Embora ele seja estriado, tenha contração rápida, ele é involuntário. E uma característica que eu vou até colocar no aumento menor, vamos ver aqui, em 100 vezes, o que nós vamos ver? Que todos os feixes musculares do tecido cardíaco estão unidos, ligados um ao outro. Olha lá. Bem diferente lá do tecido esquelético da língua, que nós vimos feixes musculares, um do ladinho do outro. Tá? Ah, então, o tecido muscular, vou passar de novo em 400 vezes, o tecido muscular estriado cardíaco, todos os feixes musculares estão ligados um ao outro. Tá? Olha aqui dá para ver uma ligação entre eles, ó. Então, quando um feixe se contrai, ele vai passando esse estímulo para todos os outros, de forma que o coração se contraia todo junto. Tá? Essa união entre
os feixes musculares, nós chamamos de discos intercalares. Então, um feixe muscular vai passando o estímulo de contração para o outro, e assim por diante, de forma que todos se contraiam junto. Quando a contração se contrai, ele diminui de tamanho e esguicha o sangue fora dele, que vai nas artérias ao corpo. Quando ele se distende, ele se abre, e dentro dele entra sangue, que vem do corpo, tá? E assim por diante. Então, a contração do coração é a sístole, e quando ele se relaxa, é a diástole, tá? Tudo bem? Qual a função do músculo cardíaco? Fazer o impulso, o bombeamento do sangue através das artérias e veias do corpo. Ok? Deu para entender direitinho? Vamos andar mais um pouquinho a lâmina aqui, ver se a gente acha alguma coisa mais interessante. Olha, gente, como os feixes musculares estão todos unidos um ao outro. Olha aqui. Tudo bem, gente? Então, agora vamos ao último tecido, tá? O tecido muscular liso. Então, vamos trocar de lâmina. Prontinho, já coloquei outra lâmina aqui no microscópio. Vamos focalizar. Esse é um corte de bexiga urinária em 40 vezes. Vamos colocar aqui onde tem feixes musculares. Ó, se eu andar aqui, a bexiga, ó, é tecido epitelial em volta, tá? Embaixo do tecido epitelial, tecidos conjuntivos, e depois na parede da bexiga nós vamos ter uma camada de músculo. Então aqui em rosa, esse é o tecido muscular liso. Por que ele é tecido muscular liso? Porque ele não vai ter estrias, tá? Por isso que ele é liso. Então vamos colocar agora em 100 vezes. Vamos focalizar com o micrométrico. Então aqui temos um monte de feixes musculares, que ainda não dá para ver direitinho. E vamos colocar em 400 vezes. Isso, agora dá para ver os feixes musculares e as fibras musculares. Esses pontinhos roxos, essas bolinhas roxas, são os núcleos celulares, tá? Vamos dar um zoom na imagem. Olha aí, gente, as fibras musculares. Olha os núcleos como são grandões, né? Parece uma linguicinha. Olha aí, bem diferente do esquelético e do cardíaco, a parede da bexiga, ó, é feita de músculo liso. Tá? Muito bem. Agora, se eu pedir para você, contrai a sua bexiga. Você não consegue. Ah, professor, mas eu consigo segurar o xixi por algum tempo. Gente, você não está contraindo a bexiga, tá? Entre a bexiga e a uretra, né, por onde sai o xixi, existe uma válvula, né, chamado esfíncter, né? Então, esse músculo você consegue até segurar por algum tempo. Mas a bexiga você não consegue contrair, tá? Porque a bexiga é feita de tecido muscular liso. Ele não tem estrias transversais de proteína e sua contração é involuntária também, tá? Ah, professor, então se ele não tem estrias de proteínas, a contração dele vai ser forte, que nem o músculo esquelético, o cardíaco? Não. Os movimentos peristálticos, que é a contração dos músculos internos dos órgãos, é lenta, tá? E com menos força. A gente não sente, por exemplo, o intestino, o estômago se contrair, tá? A gente vai sentir a bexiga quando ela estiver bem cheia, nós vamos sentir a vontade de urinar. Quando as fezes chegam até o reto, você também vai sentir a vontade de usar o banheiro, né? De evacuar, tá? Mas durante todo o processo de digestão, nós mastigamos e engolimos o alimento, chega no estômago, você não vai sentir mais o percurso que ele vai fazer. Você só vai lembrar dele depois na hora de ir no banheiro, evacuar, certo? Então,
O peristaltismo, ele é um movimento mais lento, tá? Que a gente não sente. Quando que a gente vai sentir esse movimento mais forte? Quando a gente tiver uma cólica intestinal, por exemplo. É quando os músculos, né, do intestino se contraem com mais força, gerando dor. As cólicas menstruais das meninas, né, infelizmente, muitas passam por isso, são as contrações dos músculos lisos do útero, né, que se contraem e permanecem contraídos, né, produzindo dor. É a cólica menstrual, que é muito parecida com a cólica intestinal também, tá? Professor, o que é cãibra? Quando a gente corre muito, faz muito exercício, ou outros fatores, o que acontece? Os músculos se contraem e permanecem contraídos, gerando a cãibra, que vai dar uma dor intensa no local, tá? Então, o que eu quero que vocês observem aqui no tecido muscular liso? Que as fibras musculares lisas, ó, elas não têm estrias. Vamos dar um zoom de novo. Ó, elas são lisas, elas não têm estrias. E elas são responsáveis pelo peristaltismo, movimentos internos dos órgãos. Então, o movimento da digestão, da respiração, do processo de filtração dos rins, processo da bexiga urinária, etc., é tudo controlado pelo próprio organismo, que é um tecido muscular liso. Tudo bem? Entenderam, gente? Os 3 tipos de tecidos? Então vamos voltar aqui e encerrar a nossa aula. Então voltamos. Vocês observaram que nesse tecido muscular, as fibras são muito fininhas, elas estão muito juntas uma das outras, nem dá para a gente ficar colocando legendas adequadas para vocês. Foi mais uma visualização, né, com cuidado, com atenção. Então, retorne aí depois o vídeo e observe novamente as lâminas, tá? Então, olhe com atenção que cada músculo, né, o músculo é feito de fiozinhos. Esses fiozinhos são as fibras musculares, são as células musculares. Elas têm a capacidade de elasticidade. O que é isso? Aumentar e diminuir de tamanho, por causa de um estímulo elétrico que vem através dos nervos. Quando um nervo se une a um músculo, é uma sinapse neuromuscular. Manda estímulo e o músculo se contrai. Músculo esquelético está preso ao esqueleto. Ele é estriado. Contração rápida e forte. Voluntário. Nós controlamos os músculos esqueléticos. A língua também é músculo esquelético, tá? Tecido muscular estriado esquelético. Tem estrias transversais de proteínas que dá força e rapidez a essa contração. Tecido muscular estriado cardíaco forma o músculo do coração. O endocárdio, né? É a parede interna do coração que forma a camada muscular. Tá? Então, quando uma pessoa tem um infarto e tal, esses músculos são danificados, eles param de se contrair, o coração para. Tá? Então, o músculo cardíaco, que faz o bombeamento do sangue, ele é involuntário, embora seja estriado também. Contração forte, rápida, e ele é involuntário. Quem comanda é o sistema nervoso. E internamente, o tecido muscular liso, que não tem estrias, tem contração mais lenta, mais devagar, que forma os órgãos do corpo, peristaltismo, tá? Responsáveis pela respiração, pela digestão, tá? Todas as funções do corpo. Esses movimentos são mais lentos e com menos força. Então olhe direitinho várias vezes essas lâminas que eu focalizei para vocês, até vocês entenderem direitinho. E espero que ajude vocês a realizar as atividades que a professora Carolina está enviando para vocês. Tá ok? Então, um grande abraço, espero que vocês tenham gostado.
Qualquer coisa, entre em contato comigo, me procura lá no Facebook, Francisco Carlos Mota, tá? Tem também o meu canal no YouTube, tem vários vídeos lá. Vocês também procurem lá, se inscrevam lá no meu canal, também Francisco Carlos Mota. Vocês vão encontrar lá o meu canal no YouTube. Tem muitas aulas, né? Aqui do laboratório de anos anteriores, salvas lá, tá? Procura lá na minha página, tem uma playlist que estão todos os assuntos separadinhos. Tudo bem? Tá? Então, um grande abraço a vocês. Em breve estaremos juntos. Tchau. Beijão.